Glória a Deus, aleluia. Boa noite a todos que estão entrando aí. Glória a Deus. Um instante, um minuto aí. Nosso amado pastor Aristides estará iniciando aqui com a palavra sobre arrependimento. Hoje é a primeira vez que transmitimos esse programa Assuntos do Reino aqui pelo Instagram. Será a primeira de muitas vezes. Semana que vem estaremos com o nosso amado irmão Júlio Rios. E em seguida, o nosso amado irmão Sidney com a irmã Indina. Estarão falando aí sobre um tema muito importante na palavra de Deus. Vou deixar aí no suspense. Com base bíblica, vocês podem estar fazendo suas perguntas, tirando suas dúvidas sobre o tema. Confiem, com certeza, através do Espírito Santo, os irmãos estarão aí respondendo a pergunta dos amados. Aqui também hoje, caso queiram fazer alguma pergunta aí, pode perguntar que o pastor Aristides estará respondendo através da palavra e do Espírito Santo. Amém, meus amados? Boa noite a todos que estão começando agora aqui a nos acompanhar através dessa live. O programa Assuntos do Reino se inicia aqui através agora do Facebook e do Instagram. Nós já iniciamos um pouco antes através da rádio Canabrava FM 87.9 aqui de Miguel Comum. Estaremos agora iniciando o programa Assuntos do Reino, como eu já falei, através do Facebook e do Instagram. E amanhã estaremos colocando no canal do YouTube Assuntos do Reino. Então vai lá no YouTube, coloca lá Assuntos do Reino, curta e se inscreva no programa, ajuda a proclamar a palavra de Deus. Boa noite, pastor Aristides. Tudo bem, meu amado? Boa noite, meu irmão Jacques. É um prazer ter o senhor aqui pela primeira vez, né? Como a gente falou na instante, primeira de muitas. Né? Deixa eu virar a câmera aqui. Glória a Deus. Primeira vez de muito, com fé em Deus. Amém. Quero agradecer pela disponibilidade do senhor estar aqui. Amém. Sei muito bem como é corrida a vida do senhor, tanto ministerial como do trabalho secular, mas o senhor se dispôs, mesmo cansado, chovendo aí, né? Mas o senhor veio aqui. Louvo a Deus primeiramente pela vida do senhor, pelo seu ministério, que Deus continue abençoando o teu ministério, a congregação lá, o Espírito Santo seja sempre guiando vocês e obrigado mais uma vez. Amém, pastor? Agradeço ao senhor. Também dá uma boa noite em Cristo Jesus, a paz do Senhor para o nosso irmão Cristiano, né? Que é seu parceiro, companheiro, né, de trabalho aqui. Sempre comigo aqui. Na Rádio Canabrava FM. Que é um veículo, né, muito importante para levar a palavra do Senhor, né? Verdade. Isso eu creio que Deus tem trabalhado muito através desse programa do nosso irmão Júnior Rios, a irmã Sandra, a irmã Beth e tantos outros, né? Verdade. Então louvado seja Deus por isso, que o rádio ainda é esse meio de comunicação, de levar a palavra do Senhor. Esse programa, né, Assunto do Reino, muito importante, então nós louvamos a Deus por tudo. Amém. Antes de nós começarmos, eu quero fazer um agradecimento, glórias a Deus, agradecer a Deus, primeiramente pela vida de vocês. Amém. Por nos convidar, ter essa confiança de nós estarmos aqui para falar um pouco da palavra do Senhor. Agradecer a minha família, né, que é minha esposa Alzeneide, meus filhos, que é Ariane, Áquila, Lucas. Ariane está morando em Morro do Chapéu. Também tem o seu filho Ita e seu esposo Rafael, que a gente louva a Deus. Eu mando um abraço para eles. Amém. Louvado Deus abençoe seja Deus. Todos. Amém. Também agradecer a minha mãe, né, que chama Etelvina, mas conhecida por Vina, mora na José Convocante. Também todos os meus irmãos, né, de sangue, que também mora aqui em Miguel Comum, e tem 2 que moram fora. Que Deus possa abençoar também a vida deles, em nome de Jesus. E toda a população camonense, né? E tem a minha amada prima, né? Belenice aqui, já dando boa noite e falando, sabe as palavras, pastor Aristides. Boa noite, minha querida prima. Ela falou aqui, tá pensativo, prima? Que eu tava preparando aqui, minha prima, o caminho. Glória a Deus. Ela tá falando comigo, não sei.
Ah, glória a Deus. Tava falando comigo, eu tava aqui, tipo assim. Que você tá pensativo. Tô aqui no computador mexendo, aí uma pessoa que eu tava pensativo. Pensativo, né? Mas é assim. Então, agradecer a Deus pela população de Miguel Calmon, que também com certeza está ouvindo, né, esta rádio. Glórias a Deus por isso. Que Deus possa o abençoar, né, continuar abençoando esta cidade. A gente louva a Deus porque o povo calmonense é um povo abençoado por Deus, né? Glórias a Deus. Também agradecer todos os meus colegas de trabalho. Temos a equipe de trabalho ali, que trabalha nas máquinas pesadas. Então, louvo a Deus pela vida deles e agradeço a Deus por ser companheiro, parceiro de trabalho. Então, um abraço, meus colegas de trabalho, que Deus abençoe a vida de vocês. Então, muito bom, muito obrigado por tudo. Amém. Nós vamos estar falando sobre a palavra de arrependimento. Glórias a Deus. E a gente sabe que a palavra de arrependimento, o homem ele precisa se arrepender dos seus pecados. Verdade. Né? Louvado seja o nome do Senhor. E o tema, né, como já foi falado, é arrependimento. Ou seja, Jesus, o Messias e Rei, arrependei-vos, o predito precursor do Messias. A palavra predito significa algo que foi dito ou citado anteriormente, ou que se prediz. Precursor são mensageiro enviado como a missão de anunciar o novo ou o que está para vir. Então sabemos que foi dito, né, primeiramente o profeta Isaías, ele vai falar: arrependei-vos, né, porque é chegar no reino dos céus. Então o homem ele precisa se arrepender. E o texto de Mateus capítulo 3, a partir do versículo 1, onde João Batista ele começa a pregar a palavra do Senhor, e ele vai iniciar, ele vai pregar, né, no deserto, e vai dizer: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então João Batista ele vai pregar, né, num deserto. Louvado seja o nome do Senhor. E o deserto, a gente sabe que deserto ele é um lugar onde não tem nada a não ser areia. Ou seja, o deserto ele não vai ter árvore. O deserto ele é seco. Não vai ter vida, né? Não vai ter vida. E João Batista ele escolhe esse lugar para pregar a palavra do Senhor. E ele inicia falando: arrependei-vos, porque chegar no reino dos céus. Então João Batista ele já estava ali, já no caminho, já preparando, aleluia, o caminho para, com certeza, a vinda do Messias. E louvado seja o nome do Senhor, porque o povo era ouvindo a palavra de Deus e ali se arrependendo dos seus pecados. E eu tenho certeza que a igreja de Cristo, ela aqui na terra, ela tem feito isso. Pregado uma palavra de arrependimento. Pregado uma palavra para que as pessoas se arrependam dos seus pecados, porque a igreja anuncia um Cristo não mais morto ali na cruz, um Cristo mais não crucificado ali, mas um Cristo ressurreto, um Cristo que ele morreu, foi levado na cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscita. Então louvado seja o nome do Senhor. Então a igreja de Cristo prega um Cristo vivo. Glória a Deus. Prega um Cristo que não está mais pendurado lá na cruz, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Louvado seja o nome do nosso Senhor
né, e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Então a palavra de Deus é uma palavra de arrependimento. Então a igreja está pregando, louvado seja o nome do Senhor, para que as pessoas, para que o ser humano, para que o homem se arrependa dos seus pecados. E o homem precisa se arrepender dos seus pecados, porque se ele quer chegar aos céus, primeiramente, ele tem que se arrepender dos seus pecados, entregar a sua vida a Jesus Cristo. Verdade. Para que ele chegue até o céu. Porque no livro de João, capítulo 14, louvado seja o nome do Senhor, olha o que a palavra do Senhor vai dizer em João 14, versículo 6, vai dizer: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha o que Jesus está dizendo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus está dizendo, para que o homem se chegue a Deus, primeiramente tem que passar pelo Filho. Interessante que a palavra é ninguém, ou seja, não deixa nenhum espaço para dizer por fulano, ninguém. Ninguém. Ele é o caminho, ele é a ponte para poder chegar ao Pai. Até o Pai. Então ele está falando isso. Jesus está falando isso. Então ele está dizendo, olha, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida, ninguém, você falou muito bem, ninguém. Então ele não vai abrir brecha para que seja fulano, não, é ninguém. Não adianta fazer muitas obras se não ter Cristo na vida. Isso. Não adianta ser uma boa pessoa se não tiver Cristo como seu Salvador. Nada disso adianta. É necessário receber. Receber. E aí ele vai, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, primeiramente, o ser humano, o homem, precisa aceitar a Jesus Cristo como único e salvador da sua vida. Porque é necessário que o homem se arrependa dos seus pecados. Se ele quer ter a sua salvação em Cristo Jesus, o homem precisa se arrepender dos seus pecados para chegar-se até a Deus. Então, ninguém chega a Deus se não primeiramente passar pelo Filho. E o que é passar pelo Filho? É aceitar a Jesus Cristo como o único Salvador da sua vida. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é a palavra de Deus. É a palavra dele. Então, a palavra vem nos falando. É a Bíblia que está nos falando. Não é o pastor Aristides, não é o irmão Jackson, não é o irmão Cristiano, não. É Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus é o caminho. Esse caminho que vai fazer uma ponte para que nós se chegue aos céus. Jesus, ele é a vida. Jesus, ele é a vida. Por que ele é a vida? Porque ele morreu por mim. Ele deu a sua vida pela minha vida, pela vida do nosso irmão Jacques, pela vida do nosso irmão Cristiano, pela vida, né, de você, calmonense. Jesus, ele morreu pela sua vida. Jesus morreu pela nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele é a vida. Jesus, ele é o caminho. Jesus, ele é a salvação. Então precisa que o homem se arrependa dos seus pecados. Então João Batista, ele prega uma palavra de arrependimento. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Interessante que o próprio Cristo também vai falar, para dar outro ênfase de que ele é a vida, sobre a mulher samaritana. Eu sou a água da vida. E quem beber de mim jamais terá sede. E ele vai dizer, olha, se tu soubesse... Quem te pede água... tu daria água para beber. Imagina, aquela mulher ali, que os samaritanos, né, não... Tinha uma rixa com os judeus ali. Isso. Era separado. Era separado. Não era? Norte e sul, né? E teve a divisão depois do filho de Salomão, teve aquela divisão entre os samaritanos. Olha como é interessante, pastor Aristide, como Deus é maravilhoso, porque aquele poço era justamente a separação dos dois povos. E quando o Cristo está ali, praticamente o Cristo está falando assim, ó, o que separava o homem do Pai, o que separava o homem de Deus, agora
eu vou rasgar esse véu. Isso. Agora, através de mim, não terá mais essa divisão. É tanto que quando ela pergunta onde deve adorar, ele chegará o dia, né? Que nem em Samaria, nem no templo, em lugar nenhum. Ele já estava se referindo a ele mesmo. Ele mesmo. Para adorar o Pai é só adorar o Filho. Isso. Então, Jesus é maravilhoso, irmãos. Se o homem bem soubesse, entendesse a grandeza de Deus, a grandeza de Jesus, porque Deus, ele vai ter o seu único filho, o único, para dar a sua vida pela minha e pela sua calmonense, população de Miguel Calmon. Então que você reflita e você entenda que você depende de Deus para tudo. Você não faz nada se não for a permissão de Deus. Verdade. Nós dependemos dele para tudo. Então Jesus, ele é essa ponte que vai nos ligar até Deus. Interessante, pastor, o pastor falou aí, ele é o único Filho de Deus. E é tão verdade que as pessoas falam, não, mas eu também sou filho de Deus. Nós fomos enxertados através de Cristo, porque a palavra unigênito vem de único. Quando é primogênito, é o primeiro de muitos. Mas ele é unigênito, é o único. Nós nos tornamos filhos por causa dele, por causa de Cristo. É tanto que recebendo a Cristo que passamos a ser filhos. Se não receber, você não é filho. Você é criatura. Criatura, isso. Se você não receber, você continua sendo criatura. Mas a partir que você recebe a Jesus Cristo, você passa a ser filho de Deus. Então, o João Batista, ele vai pregar essa palavra de arrependimento, para que o povo se arrependesse dos seus pecados. Então a igreja de Cristo prega para que o homem se arrependa dos seus pecados, para que o homem ele venha entender que Jesus é o caminho, que Jesus ele é a vida, que Jesus é a salvação, Jesus é a água, Jesus é o pão. Então aquele que tiver sede, né, que beber desta água nunca mais terá sede. Essa sede é você não mais querer participar das coisas do mundo, você mais não, a sede que você não vai ter mais vontade de servir o mundo, mas assim agora a sede de servir a Deus, de buscar a Deus, de estar com Deus. Então, o homem precisa entender isso, que ele depende de Deus, ele precisa de Deus para tudo na vida. Se você faz um projeto, você precisa de Deus. Se você vai fazer uma faculdade, você precisa de Deus. Se você vai construir a família, você precisa de Deus. Se você vai querer um trabalho, à procura de um trabalho, precisa colocar Deus na frente, para Deus abrir portas, para que trabalhos possam surgir para você. E tem gente que pode pensar, não, eu consegui por causa do meu suor, por causa da minha luta, mas isso. Quem deu a vida para levantar foi Deus. Quem deu o ar da vida foi Deus. Quem deu força para levantar e trabalhar foi Deus. Então tudo é por causa de Deus. Por causa dele, então por causa de Deus. Então a palavra arrependimento, João Batista ele prega: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então a igreja prega esse Cristo anunciando esse Jesus, que ele vai voltar para buscar a sua igreja. Então o homem ele precisa da sua salvação. E para ter a sua salvação, ele precisa aceitar Jesus Cristo. Se arrepender dos seus pecados. Então a igreja prega esse Cristo, louvado seja o nome do Senhor, para que o homem se arrependa dos seus pecados. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor, glórias a Deus, no livro de Atos, capítulo 8, versículo 22, vai dizer: arrepende-te, pois, desta tua iniquidade, e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Isso é forte. Não é? E interessante para falar para os irmãos que nos assistem, que, como todos sabem, todo homem peca. Claro. Todo. Com certeza. Eu, o irmão Cristiano, o pastor, todos pecamos. Isso. Só que a iniquidade é diferente desse pecar, porque quando nós pecamos,
às vezes, o pensamento que for, ou até sem perceber, quando vamos dar em si não, o Espírito Santo, eu costumo dizer assim, aquela luzinha, o Espírito Santo, opa, você errou. Aí a gente pedimos perdão e não cometemos de novo. Agora, a iniquidade é diferente porque ela é a prática constante do pecado. E um pecado consciente. Sabe que é errado e está fazendo. Isso é iniquidade. Isso é iniquidade, com certeza, é verdade. Então, o livro de Mateus, o livro de Atos, capítulo 8, versículo 22, vai dizer: arrependei-te, pois, desta tua iniquidade, e ore a Deus para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração. Precisamos pedir a Deus, orar a Deus, porque ninguém faz nada se não for Deus na nossa vida. Se nós formos andar pelas nossas próprias pernas ou pelas nossas próprias forças, nós não vamos para lugar nenhum. Não estaremos nem vivos. A palavra vai declarar que é por conta da misericórdia de Deus que estamos vivos. Estamos vivos. Senão já seríamos destruídos. O inimigo já tinha nos devorado. Exatamente. Porque o inimigo ele é o nosso adversário. Então ele em todo instante, em todo tempo, ele está tentando destruir. E afundar nós cada vez mais, sem nos dar a oportunidade de arrependimento. Isso. Porque ele sabe que ao se arrepender, a chance de salvação chega. Chega, com certeza. E o objetivo dele é esse. Né? Ele quer isso, é destruir a minha vida, é destruir a sua vida, é destruir a família, é querer destruir a igreja. Mas louvado seja o nome de Deus, porque nós louvamos a Deus, porque a igreja ela tem um dono. Sim. A igreja, eu não sou dono da igreja, você não é dono da igreja. Não, a igreja tem um dono chamado Deus. Ele que é o dono da igreja. E jamais Satanás, jamais inimigo, nosso adversário, vai destruir. Talvez ele tente, mas ele não vai conseguir, porque o dono da igreja é Deus. Exatamente. É ele. E ele sabe que já foi derrotado lá na cruz. Com certeza. Ali ele perdeu a guerra, perdeu tudo. O que ele tenta agora é arrastar o máximo possível com ele. Com certeza, com certeza. Então, irmão Jacques, nosso irmão Cristiano, eu louvo a Deus, porque Deus ele nos deu essa oportunidade de nós reconhecer Jesus Cristo como o único Salvador das nossas vidas. Porque nós antes também nós andava fazendo a vontade do mundo. Com certeza. Né? A carne, né? Fazendo a vontade da carne. Mas louvado seja Deus que Deus ele entrou na nossa vida. A gente vivia pelos nossos próprios desejos. Isso. Hoje nós lutamos para viver o desejo e os pensamentos do Pai. Com certeza. De Cristo Jesus. Porque se nós formos viver pelas nossas próprias forças ou a nossa vontade, com certeza nós vamos cada vez mais de passos largos para o inferno. Mas louvado seja Deus que Deus ele nos resgatou, nos tirou do lamaçal do pecado, né? Deus nos lavou, né, com seu sangue. Seu sangue é carmesim, e nós estamos aqui, né, com certeza, sempre pedindo ajuda a Deus, sempre buscando a Ele, adorando a Ele, pedindo força a Ele, pedindo sabedoria a Ele, pedindo que Ele nos dê livramento, porque é Ele que nos dá livramento. Com certeza. Né? Porque Deus, Ele é nosso... No momento que nós estamos angustiados, Ele é a nossa força, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso escudo. Então Ele é o nosso refúgio, onde nós procuramos, com certeza, a buscar a Ele nos momentos difíceis da nossa vida. Mas o homem, ele precisa se arrepender dos seus pecados. Ou que seja homem de Miguel Calmon, quando eu falo homem, está incluído toda a classe. Né? A humanidade. A humanidade. Né? Seja Miguel Calmon, seja em Salvador, que seja em qualquer parte do mundo, o homem precisa se arrepender dos seus pecados. E quando falamos homens, meus amados, isso inclui mulher, criança, tudo. Quando a Bíblia fala o homem, ele se refere à humanidade por inteiro. Todo homem deve se arrepender de seus maus caminhos. Se arrepender como? Recebendo a Cristo e assumindo que é pecador,
que é digno que não é digno da misericórdia de Cristo, mas que necessita, é totalmente dependente de Cristo para poder chegar à salvação. Isso, com certeza. Então, o que a gente estamos deixando aqui para que, vou falar assim, população de Miguel Palmon, que você homem, você mulher, reflita. Se você lê Bíblia, né, entenda ela, porque ela é como se fosse uma bússola que vai te guiar, que vai te ensinar, que vai te direcionar para que você possa entender a palavra de Deus. Então nós louvamos a Deus por este momento que nos abre essa porta para que nós falamos do amor de Cristo. Continuando falando de arrependimento, Atos capítulo 26, versículo 18 vai dizer: para lhe abrir os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que receba a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Então, Jesus, ele é maravilhoso. E a palavra de Deus continua: para lhe abrir os olhos e das trevas os converteres à luz. E a gente sabe que Jesus, ele é a nossa luz. No livro, se não me engano, o livro de Isaías vai falar: arrependei-vos, né, que eu já falei, mas vai ter um momento que o povo estava nas trevas. Aí de repente apareceu uma luz, e aquela luz trouxe a eles vida, trouxe a eles salvação, porque então naquele momento que eles estavam em trevas, Jesus apareceu a eles e ali resplandeceu a luz. E essa luz também pode se resplandecer na vida sua, ó homem comunense, mulher, jovem, adolescente, criança. Esta luz pode resplandecer na tua vida também. É só você entender e que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E você precisa de se arrepender dos seus pecados. O homem precisa se arrepender dos seus pecados, porque é ele quem vai nos conduzir, aleluia, até Deus. É através de Jesus que vai, né, nos conduzir até Deus. E por isso que ele morreu na cruz por nós, pelos nossos pecados. Ele levou todas as nossas pisaduras, ele levou as nossas feridas. Então louvado seja Deus. Nós não merecia isso, né? Mas Deus, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, ele, vendo que o homem estava indo para o inferno de passos largos, mas ele vai enviar o seu Filho Jesus para morrer na cruz por nós. E aí como é interessante como é o amor de Deus, porque antes disso, Deus já tinha feito algo para ajudar o homem a alcançar a salvação, que era o quê? Os 10 mandamentos dados lá. Só que o homem não conseguia cumprir os mandamentos. É verdade. Porque era necessário cumprir todos. Somente 10. Isso. Mas o homem não conseguiu. E Deus vendo isso, e Deus querendo e quer e sempre quis resgatar o homem para voltar ao seu estado inicial, que foi lá no Éden. Um homem sem mácula, amigo de Deus, fez o que? Entregou seu próprio filho. Mas é verdade. Então, o que a gente deixa para o ser humano, não só a população de Miguel Palmon, mas como esse veículo de comunicação chega em todos os distritos de Miguel Palmon e até outros lugares afora, ou seja, a live que eu estou fazendo aqui chega para o pessoal de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. O bom hoje é isso, né, pastor? Isso. Essa tecnologia leva a palavra de Deus longe, muda fora. Longe. Porque quem sabe que pessoas que neste momento está precisando de ouvir uma palavra, está triste, cai cabisbaixo, às vezes nessa hora
ele vai entender que Jesus, ele é o caminho, que Jesus ele é a vida. Então ele depende de Deus. Ele depende de Deus para sobreviver. Né? Como se o irmão falou aí, que a palavra do Senhor vai dizer que se não fosse as misericórdias do Senhor, né, nós já tínhamos sido engolidos vivos. Então, nós precisamos de Deus. Então, você que está nos assistindo, você que está aí, né, nos vendo também, aquele que ainda não aceitou a Jesus Cristo, com certeza você depende de Deus. Para sobreviver, você depende dele, que você não vive sozinho. Nós não vivemos sozinhos. Nós precisamos dele em todo instante. Eu sempre gosto de relembrar que quando nós se deitamos, nós pegamos no sono. E você se pegar no sono, você não vai ver mais nada, né? Você está dormindo, mas por quê? Porque Deus fez com que você dormisse. Ao acordar, também Deus quis que você acordasse. Verdade. Porque se não fosse Deus, nós não acordaria mais. Quantos por aí dormem e não acordam no outro dia? Porque, né, morreu. Mas louvado seja Deus, porque Deus, ele é este amor tão grande pela minha vida, pela sua vida, pelas nossas vidas. Então, busca Deus. Aceita Jesus Cristo, porque isso é maravilhoso. Certo que todos nós vamos ter momentos difíceis aqui na Terra. Com certeza. Passamos por situações diversas. Porque às vezes tem situações que nos faz pensar. Porque o homem, às vezes, vai precisar passar por essas fases. Porque quando você é uma pessoa que aceitou Jesus, é uma pessoa crente, e quando você está relaxadamente, achando que tudo está bem, tem algo errado. Eu costumo dizer isso, pastor. Quem é cristão e tudo está bem, tem algo errado. Tem algo errado. Porque, primeiro, só pegando o que o pastor falou, Pode falar. que o homem, ele não consegue viver sozinho. Ele não foi feito para estar só. Não. Ele foi feito para estar ao lado de Deus. Isso. É tanto que, não, irmão Jacques, pastor Estide, eu vivo só, não tenho ninguém comigo. Não, você tem pelo menos amigo. Você Com pode certeza. estar em sua casa só. Isso. Mas durante o dia você tem amigo, Tem você amigo. conversa, Com você certeza. liga. Com certeza. O ser humano não consegue viver isolado, sozinho. Com certeza. Ele precisa de um amigo. Só que essa falta de amigo, essa carência de ter alguém, é a presença de Deus. De Deus. E nós queremos preencher com amigos, Comigo. com pessoas. Mas só é preenchido verdadeiramente com a presença do Pai. Isso. E quando o pastor estava falando aí que tem algo errado, realmente, eu costumo dizer, quando nós somos cristãos, não vou dizer que vai melhorar tudo. A única Claro. melhora é que é uma vitória, com certeza. Isso. Você vai lutar, mas você vai vencer. Isso. Primeiro, a tua alma vai estar tranquila, Amém. independente. Eu acredito que o pastor já passou por isso. Está naquela dificuldade, naquela luta, mas Com o seu certeza. espírito está em paz. Isso. Por mais que a sua carne está ali agoniada, mas o seu espírito está em paz. Verdade. Porque estamos em um ser poderoso que nos guarda de tudo. Amém. E as situações adversas na vida do ser humano, eu sempre costumo dizer, pastor, tem algumas coisas. Primeiro, Deus quer nos ensinar. Isso. Segundo, Deus permite por conta das nossas escolhas. Sim. Há uma diferença de permissão de Deus e querer de Deus. Querer de Deus. Deus nunca quer que ninguém sofra, mas Ele permite por conta das nossas escolhas. Isso. E terceiro, porque dá brecha para o inimigo. Com certeza. Eu sempre falo, as consequências é por causa disso. Consequências de nossas escolhas, brecha para o inimigo entrar, e quando ele entra, ele arrebenta tudo. E segura a permissão de Deus. Verdade. Quando Deus permite e tira o povo do Egito, que ele vai, né, mandar eles no deserto, não foi para eles morrer no deserto. É para ensinar. E sempre a gente ouve pregação, a gente, né, fala também que você passar no deserto, você não vai morrer no deserto. É uma escola. Uma escola. Você sai de lá mais forte. Isso.
Com certeza. Você vai ter um aprendizado e você vai ver que você está passando naquele deserto, mas você está ali buscando Deus. Está ali, né, com certeza, meio triste, mas está ali buscando Deus. E quando você sai daquele deserto, você aprendeu algo. Quer ver? O povo era um caminho rápido, né? Isso, do Egito para isso, Canaã. com Só que certeza. passou 40 anos. Quando o povo saiu do deserto, entrou de Canaã, era um povo forte. Isso. Saíram fraco do Egito e entraram em Canaã como um povo forte, um exército forte. Se a gente for ver também, onde era a escola do profeta? No deserto. No deserto. Onde Paulo foi estudar, era no E, deserto. mas é verdade. Então, o deserto é uma escola. É uma escola, a gente vai dizer aqui, se você está passando no deserto, tenha certeza que você não vai morrer no deserto. Se tiver com Cristo, não. Também tem essa, né? Se tiver, né? Porque se não tiver com Cristo, aí o negócio fica difícil. Não é garantido sair não, vivo, não é verdade, mas é verdade. Mas se tiver com Cristo, com certeza ele vai sair vitorioso, vai sair mais forte, ele vai ver que o Senhor estava com ele. Então, louvado seja Deus por isso, porque aquele cantor Voz da Verdade vai dizer que milagre é esse, né? Porque Deus ele faz um milagre no deserto. Né? Que Deus é esse que faz um milagre no deserto? Aí ele vai dizer que as suas vestes não envelheceram, as suas sandálias não acabaram. Verdade. Então, que Deus é esse que faz um milagre no deserto? Ou seja, eu e você passam, ou quem está passando no deserto, mas Deus tem certeza que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Está passando, tá? Mas Deus é aquele que faz um milagre no deserto. O deserto não tem vida. Tinha pão, tinha codorna, tinha água. Que Deus é Que esse? Deus é maravilhoso. É maravilhoso. Então, Deus é tremendo. o homem, ai que o homem entendesse isso, né? Que Deus ele é maravilhoso. Deus ele é grande demais. Deus é tremendo. E ele pede tão pouco, né, pastor? Mas Só pede que a gente se arrependa e aceite ele. Obedeça. É isso. É Tão o que ele pede para que o homem faça isso, né? E às vezes o homem ainda não quer. Às vezes o homem ele prefere não aceitar Deus, né? Não querer Deus, não querer servir a Deus, mas, né, tem preferência de servir o mundo. O pastor Natanilson, ele pregou a semana passada lá na igreja, no sábado, e ele falando que nós andamos com família, nós andamos com um amigo, nós andamos com fulano, mas com Deus nós não queremos andar. Não é? Nós chamamos fulano para poder fazer uma visita, nós chamamos fulano para poder fazer, mas não chama Deus para perto de nós. É forte, hein? Pastor Natanilson é o grande homem de Deus. Muito. Ele tem a quarta parte ainda, né? E como é? Doutrina do pecado. Ele já é a quarta vez que ele vai vir para falar disso. É o grande homem de Deus. Foi uma mensagem que foi a semana toda o pessoal falando dessa mensagem. Muito maravilhosa. Foi lindo demais. Glória a Deus. Então a gente louva muito a Deus pela vida do pastor Natanilson, que é um homem de Deus, servo de Deus. Então é isso. Às vezes você precisa, às vezes não, você precisa, em todo instante, em todo tempo, chamar Deus para perto de você. Você precisa estar com Ele. Nós precisamos andar com Ele. Porque se nós andarmos, né, sem Deus no deserto, nós morremos. Se nós for querer andar pelas nossas próprias forças, nós, com certeza, nós ficamos no caminho. Então, o que eu quero deixar nesta noite para toda a população de Miguel Comum, distrito de Miguel Comum, e você que está nos assistindo também, que mora fora, que você precisa chamar Deus para perto de você. Você precisa estar, né, ao lado dele, porque é Ele quem tem te sustentado. É Deus que tem te dado livramento. Só Ele quem tem nos dado livramento. Porque se não for Ele, com certeza nós morreremos. No livro de Lucas capítulo 15 vai nos dizer: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Glória a Deus. Maravilhoso, né?
É lindo demais quando a gente vê que um A homem... festa, né? A festa nos céus. Quando o homem se arrepende dos seus pecados, que aceita Jesus. Isso é lindo demais. Louvado seja Deus, porque a palavra de Cristo está sendo pregada. Eu tenho certeza, né, que através da palavra de Cristo, vidas, né, têm se convertido. Louvado seja Deus por isso, e nós louvamos a Deus porque a igreja de Cristo, ela continua pregando a palavra e dizer: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então João Batista, ele já pregava, né, uma palavra de arrependimento, falando: olha, vem, né, o Filho de Deus, se arrependa dos seus pecados, prepara o teu caminho, prepara o teu lugar, porque Jesus, ele vai voltar para buscar a igreja. E para isso você precisa estar preparado, você precisa estar pronto, aleluia, porque a noiva precisa estar adornada, preparada para ter um encontro com o noivo. Verdade. Pode falar. E como o pastor falou aí, e até a Bíblia vai nos dar exemplo disso, a noiva, quando ela não está preparada, o noivo chega e não encontra ela. Assim como as 10 virgens, é uma palavra que explica muito bem isso. Maravilhosa. 5 está sempre preparado, prudente, e 5 não prudente. A 5 não prudente, esperou, está demorando. Quantas pessoas falam hoje? Eu vejo que Cristo vai voltar. Até desde minha bisavó que fala que Cristo está vindo. Muitos falam isso. Aí, fica aí. Aquelas 5 era a mesma coisa. Ó, o noivo está demorando. Está demorando. Deixa eu sair aqui um pouco. Aí quando voltou, aí Já o noivo já tinha chegado. Já tinha Aí entrado. não adiantou bater. O que é esse não adianta bater? É naquele grande dia. Isso. Ô Senhor, estou aqui. Isso. Partai de mim, eu não vos conheço. E essa parábola das 10 virgens é muito linda. E interessante que naquele grande dia não vai ter. Me dá mais uma chance. Isso. O Senhor te aceita agora. Isso. Não. O tempo é O tempo é agora. agora. O tempo é agora. O tempo é agora. Isso. E a palavra de Deus fala que pro homem é indesculpável. Indesculpável. Não tem desculpa. Eu não ouvi falar do Senhor, eu não sabia não. Olha para a natureza. Vê a natureza, que você vai ver toda a criação de Deus. Então o homem é indesculpável. Se você olhar para o vento, quem criou o vento? Isso. Quem dá ordem ao vento? Isso. Olhar para os mares, olhar para a natureza, as árvores, os animais, as flores, o sol, as estrelas. Quem criou isso? Deus. Então é indesculpável. Então, meus amados, como o pastor está falando, é tempo. Enquanto a vida, a chance de salvação, de poder se arrepender. Arrependa-se dos seus atos. Isso. Assim como eu, irmão Cristiano, pastor, nos arrependemos diariamente. É um processo, a vida cristã é um processo de santidade. Isso. É até Cristo chegar. Mas É um processo. Mas é um processo. Constantemente nós estamos nos arrependendo, nós estamos pedindo perdão. E Ele é tão maravilhoso, tão tremendo, que Ele perdoa. Por que o Pai perdoa? Porque os nossos pecados, meus amados, já foi pago por Cristo. Isso, mas é verdade. O que a gente deveria pagar, Cristo já pagou. Por nós. E sabe por quê? Porque eu, pastor, eu não iria conseguir pagar os meus pecados. De jeito nenhum. O irmão Cristiano jamais iria conseguir nem um terço dos pecados dele pagar. De jeito nenhum. Nenhum. Nenhum, né? Nenhum. Imagina o texto daí. Então, meus amados, Cristo já fez isso por nós. E a gente só precisa reconhecer. É o reconhecimento. É difícil falar assim: Cristo, eu reconheço que Tu é o único, suficiente Salvador da minha vida. Eu recebo o Senhor na minha vida. Aleluia. Não é difícil. E largar as coisas mundanas, os desejos carnais. Que são passageiros. São passageiros. Passageiros. Quando esses olhos que nós temos abertos agora se fechar para sempre, já para. Tudo vai ficar. Família vai ficar. Filho vai ficar. Mãe vai ficar. Pai vai ficar. Tudo. Dinheiro vai ficar. Vai ficar. Bebedeira, curtição, tudo vai ficar. Isso é tudo, como o Salomão falou, é tudo vaidade. Vaidade.
Mas é O verdade. que importa é a salvação das nossas Isso. almas. E onde fala de oportunidade, e que o tempo é agora para você escolher Jesus, porque amanhã não pertence a nós. Verdade. E louvado seja Deus, porque a igreja ela continua pregando a palavra, o evangelho. E às vezes as pessoas perdem a oportunidade, não quer a oportunidade. Amanhã se arrepende. Olha o que o livro de Amós, capítulo 8, o versículo 11, vai nos dizer. Eis, Amós, capítulo 8, versículo 11 em diante, vai dizer: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Olha o que ele fala. Aí, meu pai, tá chegando. Mas a oportunidade é essa. As pessoas precisam agarrar, porque amanhã não sabe se ele vai estar vivo. Amanhã eu não sei se eu estou vivo. Então, é oportunidade. Então, como o livro de Amós está dizendo, que Deus está dizendo: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Então Ele vai enviar esta fome e esta sede, ou seja, quando Ele tirar esta palavra, as pessoas vão ficar loucamente atrás de ouvir uma pregação. Ela chega aqui na rádio para ouvir, ou liga o rádio, não vai ter mais. Chega na igreja, não tem. Chega na casa do meu irmão Jacques, o irmão Jacques, lê uma palavra para mim, não tem mais. O irmão Cristiano, fala de Jesus para mim, não, acabou. E tem lugar que já está acontecendo isso, porque tem lugar que você não pode falar de Cristo. Isso. Tem lugar que você não pode nem ter uma Bíblia na mão. Não. Já tem lugar que já é assim. Ainda vai sentir saudade daquele louquinho que chegava na porta batendo. Claro. Posso ler uma palavra? Posso ir? Isso. Muitas vezes era rejeitado, muitas vezes, não, deixa outro dia e tal. Isso. Vai sentir. Porque eu sempre eu cito lá na igreja que nós quando estamos com as nossas dispensas cheias, nós não damos vontade de comer aquilo, fazer isso, não. Porque tem lá. Mas no momento que não tem nada, É verdade. aí você dá vontade. Nem que seja um pouquinho. Isso. Mas é isso. Então é a palavra de Deus assim. Tá agora, tem aqui, olha, a palavra do Senhor está sendo pregada, o evangelho está sendo pregado. Olha, é para você querer, para você aceitar. Mas não quero não. Eu vou deixar para amanhã. Hoje não. Hoje eu não posso. Não, deixa para amanhã, outro dia. Eu não estou preparado. Mas ninguém vai estar preparado. Aliás, o homem nunca estará preparado, Nunca. porque quem nos transforma e nos guarda e nos leva à salvação é Cristo. Isso. Se fosse por nós, Nunca. Não. nunca. De jeito nenhum. A gente ia envelhecer e ia chegar o tempo. Não. Se ele está chamando a gente para a gente se preparar, como é que a gente já vai chegar pronto? É impossível. Porque, então, aí ele vai dizer mais ainda, o versículo 12. E irão errante de um mar até o outro mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não acharão. Imagina. Isso é Deus falando comigo, falando com você, que você precisa, você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, você precisa correr, né? Porque vai chegar um tempo que esta palavra ela vai ser tirada, e aí você vai correr de um lado para outro, errantemente. Aí eu vou ali, não tem, então corre os 4 cantos desta cidade e não vai ter. Aí ele vai dizer mais ainda, o versículo 13: naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Os que jura pelo deleito de Samaria, dizendo, como é,
certo viver o teu Deus, Odã? Como é certo viver o caminho de Beerseba? Esses morrerão, cairão e não se levantarão mais. É forte. Então, você precisa correr para Cristo. Você depende de Deus. Você pode ter fazenda, ter dinheiro, ter mansões, ter carro, você ter ter uma boa acadêmica, você ser um juiz, promotor, advogado, você pode ser um milionário. Então, se não tiver Deus, não adianta nada. Nada disso vai te levar ao céu. Quem vai te levar ao céu é você se arrepender dos seus pecados, aceitar a Jesus Cristo como o único Salvador da sua vida. Aí você com certeza vai ter a oportunidade de chegar até os céus. Glória a Deus. E para quem ainda tem dúvida sobre essas profecias, sobre a palavra, meus amados, se você pegar de Gênesis até Apocalipse e analisar bem, vai ver que tudo que está sendo falado já se cumpriu, está se cumprindo e com certeza vai se cumprir. Tudo que está na Bíblia já se cumpriu, está se cumprindo e vai se cumprir. Vai se cumprir. É só analisar. Tem muita coisa aí que aconteceram que está na Bíblia. Claro. É que as pessoas, eu costumo falar, pastores, a gente tem um grande erro de não entender o que é meditar. Quando Deus fala, meditai na lei de dia e de noite. Acha que abrir a Bíblia, ler, é só eu ia ler, poxa, eu li a Bíblia toda. Não é meditar. Meditar é versículo por versículo, tentar compreender, pedir ao Pai sabedoria, passar ali um bom tempo em um versículo para você entender aquilo. Isso é meditar. Não é só meia horinha já está em 3, 4 livros. Você não meditou. Você simplesmente leu como um livro qualquer. Eu ouvi um comentário de um pastor um dia que ele disse assim, que ele lê um versículo, um texto, mas ele vai mastigando. Ele vai mastigando. Vai mastigando até ele entender. Enquanto ele não remoer bem, mastigar bem, remoer bem, ele disse que não sai dali. Ou seja, você precisa fazer isso, né? Para entender a palavra de Deus. E o interessante é que o livro de Isaías, né, 55, fala que todo o povo é convidado a procurar salvação. E o versículo 1 vai dizer, ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Então Deus, ele convida o homem, Deus convida o ser humano, o povo, a procurar salvação. E o homem precisa procurar salvação. E sabe o que é interessante? Não precisa pagar. Isso. De graça. O dinheiro não compra a salvação. Não. Agora eu falo de maneira geral, né? Isso. A igreja não dá salvação. O pastor não dá salvação. Não. O obreiro não dá salvação. Os irmãos não dão salvação. A salvação é de graça. De graça. Sabe por quê? Porque Cristo pagou. Pagou um preço tão alto pelas nossas vidas. É de graça, irmão Jacques. Então por que eu preciso receber a Cristo? Porque Ele é a salvação? Claro. Ele é a própria salvação? A própria salvação. Então como é que você vai rejeitar a salvação? Não tem como. Então precisa receber Ele é a própria vida. A palavra de Deus em João 1 vai falar o seguinte: no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Ou seja, Cristo é desde o princípio. Estava com Deus, é Deus, então é só Ele que salva. Só Ele que salva. É só Ele. E mais ninguém. E nós estamos vendo aí que as coisas, elas estão se afunilando, né?
Os sinais estão acontecendo. E as pessoas não estão entendendo. Ou se faz de conta Que não entende. que não entende. Eu não sei se as pessoas têm medo, eu não sei se as pessoas não gostam, mas as pessoas deveriam entender que tudo que está acontecendo, a Bíblia já fala. Sabe o que é, pastor? É que às vezes o medo cega. Às vezes o medo cega o ser humano. Ele está enxergando, mas ele não quer admitir que é aquilo. Porque se ele admitir, vai estar admitindo que ele está errado. Esse é o problema de muitos não aceitarem o Evangelho. Porque se aceitar, vai ter que admitir que está errado. Aí o orgulho, a soberba do homem, não deixa. Não deixa. Quando o homem joga por terra a soberba e o orgulho, ele admite que está errado e recebe a Cristo. Recebe a Cristo. Então a gente louva a Deus, meu irmão Jacques, nosso irmão Cristiano, pela oportunidade que vocês têm dado a cada servo de Deus, né? Que vem, né, para trazer a palavra e trazer esse alimento para as pessoas, né? Trazer esse pão para as pessoas, para que as pessoas possam entender ele e se alimentar, né, desta palavra. E a gente sabe que eu não tenho poder, você não tem poder, mas a palavra tem o poder de falar fortemente com o homem, né? Para que Cristo possa estar dando o entender, para que ele possa se arrepender dos seus pecados. Então a gente louva a Deus por isso. E a gente louva a Deus pela vida de vocês que, mesmo no dia a dia de vocês, cada um tem o seu trabalho, tem o seu fazer, tem a sua família, mas tem um dia separado para fazer um programa desse, né, para que as pessoas possam ouvir, né? Às vezes tem pessoas que estão durante o dia no seu trabalho, está na roça, está na luta, aí não tem como ouvir, né, algumas programações que tem durante o dia, mas quando chega à noite, né, vai se sentar, toma um café, senta ali no sofá, ou está ali, né, com um radinho de pila lá de fora, está ouvindo, né, a palavra, ouvindo o louvor, e isso com certeza ele vai começar a refletir, pensar, né, que ele depende de Deus, ele precisa de Deus. Verdade. Então louvado seja o nome do Senhor por isso. Eu louvo a Deus porque assim, nós temos culto hoje na igreja, mas a gente deixou lá, alguns irmãos lá, né, fazendo trabalho, e a gente veio aqui poder estar falando desse Deus tão grande, nós agradecemos. Deus tão maravilhoso, né, para nós estarmos assim, sentindo esse prazer de falar de Jesus para as pessoas. Nós vamos nesse instante finalizar o livro de 1 João, capítulo 1, versículo 9, vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purifica de toda injustiça. Então você precisa, que a palavra do Senhor vai falar, se confessarmos, ou seja, você precisa confessar. Sim. Você precisa abrir a boca e dizer, né, que está arrependido e quer que Deus perdoe seus pecados. Né? É você abrir a sua boca. A palavra fala, né? Se com o teu coração crer, com sua boca confessar, não é isso? Isso. Olha, deu. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e os purifica de toda injustiça. Então nós precisamos, né, abrir a nossa boca, que se nós confessar a Cristo Jesus, né, os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então o homem precisa entender isso, que ele precisa, né, saber que ele é pecador, e o homem precisa saber que ele precisa se arrepender dos seus pecados. Aquele jovem que tinha um homem, né, que tinha 2 jovens, e um vai pedir a parte da sua fazenda, e ele decide a sair da casa do seu pai e partir, né, ir para o mundo, curtir
aquilo que seu pai lhe deu, dividiu a fazenda, e a sua parte ele for curtir, ou seja, um bom dinheiro. E lá ele vai sair, vai andar com os amigos, com as meretrizes, então vai farrear, vai viver a vida dele, vai gastar o que ele tinha, mas vai chegar um momento que o dinheiro acaba, os amigos deixam, né? Não tem mais as mulheres para ele. Aí o que é que acontece? Ele vai viver agora sozinho. E aí, quando o dinheiro acaba, ele começa a pensar. E ali ele começa a passar por situações difíceis. Ele começa a passar por situações diversas. Mas louvado seja Deus que ele bate nele um arrependimento. E quando ele bate um arrependimento, ele diz: olha, lá na casa de meu pai, eu tinha de tudo. E lá os servos dele, ou seja, os trabalhadores dele, o pai dele, tinha muito mais, né, coisa, muito mais alimento, estava vivendo muito melhor do que ele. E ele se arrepende, louvado seja o nome do Senhor, e retorna para a casa de seu pai. É forte aí. Assim, muitos têm saído da casa de Deus. Filho pródigo, né? Filho pródigo. Muitos têm saído da casa de Deus. Mas louvado seja Deus aquele que se arrepende. Aquele que bate aquele arrependimento e reconhece que ele errou, e reconhece que ele precisa retornar à casa do seu pai, de onde ele não deveria ter saído. Aquele filho, né, o filho pródigo não deveria ter saído da casa do seu pai, porque ele tinha de tudo, mas ele decide sair e vai viver a vida dele, mas não deu certo. Muitos têm feito isso, sair da casa de Deus, dado uma volta no mundo e lá não dá certo. Então louvado seja Deus que é aquele que ainda se arrepende e volta para a casa do pai. Então a palavra nesta noite é que arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então que você, homem, mulher, jovem, né, a gente sabe que todo homem precisa, todo ser humano precisa, mas também a gente fala para os jovens, a juventude precisa entender que ele é pecador, a juventude precisa entender que ele precisa de Deus, a juventude precisa entender que ele precisa de aceitar a Jesus Cristo, porque é através de Jesus que nós temos a salvação. Verdade. Então, irmão Jacques, nosso irmão Cristiano, eu louvo a Deus, agradeço a Deus por essa oportunidade. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês, e que Deus continue abençoando vocês, abençoando esse programa, e que Ele continue abrindo portas, né, que vidas, né, seja salva através deste programa, através da palavra de Deus, deste veículo de uma comunicação que você não vai lá na casa da pessoa, mas através deste veículo de comunicação chega até aquela pessoa que está tão distante, né, está na zona rural. Então louvado seja Deus. Então deixo assim um abraço a todos os meus irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor, e uma boa noite a todos, e que a graça de Deus seja derramada sobre a vida de todos. Amém. Glória a Deus. Queremos agradecer a todos que nos acompanharam através aqui do Facebook, do Instagram. No Instagram deu tempo, aí finalizou, não foi, Cristiano? Mas já finalizou no final. Já finalizou no final, mas eu coloquei lá, quem quisesse acompanhar, veria aqui no Facebook. Meus amados, então, que Deus abençoe a cada um aqui que nos acompanhou. Diogo Rios, Lipe, minha prima Belenice, Jaedson. Apareceu o pastor Jaedson aí diretamente de Mundo Novo, né? Mundo Novo? De Mundo Novo. Tem Wagner também, todos aí. Tem Rosineide. Vazanova, isso, Vazanova. Deus abençoe a cada um de vocês. Mais uma vez eu quero agradecer o pastor Aristide aí, amém. Com essa palavra maravilhosa, amém, abençoada do nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Novamente que o Espírito Santo continue guiando o Senhor, amém. Teu ministério, amém, tua família, a obra ali, todos, amém, os membros, que Deus venha estar abençoando. Amém.
Pastor, aqui é de costume. Dá o endereço do. Ah, é, pastor. Deu o Isso, endereço lá da igreja, do Ministério Ministério do O Senhor. ministério é Igreja Pentecostal Assembleia do Justo. Fica ali na rua José Carvalho, bairro Bom Jardim, o número 81. Glórias a Deus. Eu quero deixar também um abraço a todos os nossos irmãos que estão congregando conosco. Que Deus possa o abençoar. Tem várias pessoas aqui também, né, irmão Josimário e a sua esposa que mora em São Paulo, a nossa irmã Margarete, que Deus abençoe, que mora ali na nossa rua também. Irmão Josenito, que é meu primo, mora em Jacobina. Tem Maiane, mora ali em Volta Grande, uma mulher junto com seu esposo, mulher de Deus, homem de Deus também. Tem também seu Zé Nunes, rapaz, seu Zé Nunes. Sempre seu Zé Nunes, nas lives que eu fazia, ele estava nos assistindo. Eu quero deixar um abraço muito grande para o seu Zé Nunes. Seu Zé Nunes, um abraço, que Deus te abençoe cada vez mais. É uma pessoa muito amada, né? Eu gosto muito desse seu Zé Nunes, porque é uma pessoa muito querida. E tem mais pessoas, então, Paulo Pereira também, que Deus abençoe. Lipe, né? Que Deus abençoe também. Lipe tá aí também? Tá, também. Glórias a Deus. E tantos outros, que Deus possa assim abençoar a vida de todos. Tem Margarete aqui também, tem outra também que mora em São Paulo, né? Genivalda, glórias a Deus, que mora em São Paulo. Então, muita gente, que Deus possa abençoar a todos vocês que nos assistem nesta hora. Amém, glória a Deus. Pastor, é de costume aqui, no final, quem ora é o convidado, né? Oração final. A oração final é do convidado. Amém. Então eu vou estar pedindo para o pastor estar orando. Amém? Glória a Deus. Pedir também que todos aqueles que estão nos assistindo, curvem suas cabeças. Quem está ouvindo no rádio também, curve suas cabeças. Ó Deus querido, Pai amado, nós te louvamos, ó Deus, nesta noite, Pai. Ó Deus, pela oportunidade, ó Deus maravilhoso que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui, ó Pai, na Rádio Canabrava, Pai, junto com o Pai, com nossos irmãos Jackson, nosso irmão Cristiano. Deus, eu quero te pedir, Pai, nesta noite, que através desta palavra, Pai amado, vidas, ó Pai, se renda a teus pés, aleluia, glórias a Deus, que vidas, ó Pai, se arrependa dos seus pecados e entenda que o homem ele precisa e depende de Deus. Que o homem precisa se arrepender. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, eu quero te pedir também, Deus, por todos esses, ó Deus, que nos ouviram, que nos assistiram, que o Senhor possa estar, Pai, falando fortemente ao seu coração, à sua vida, e que ele entenda que ele precisa de Deus, que ele depende de Deus, que nós precisamos do Senhor, e que o homem ele precisa estar aceitando a Jesus Cristo como único e salvador da sua vida. Então, Pai, fica conosco, ó Pai, abençoe, ó Pai, a vida do nosso irmão Jacques, sua família, abençoe, Pai, seu trabalho, Pai, a vida do nosso irmão Cristiano também, abençoe sua família, sua casa, abençoe seu trabalho, os seus ministérios, Pai, louvado seja o nome do Senhor. Pai, abençoe este programa, Pai, que é uma benção. Eu tenho certeza, Pai, que vidas já têm se convertido, ó Pai, através, ó Pai, de ouvir uma palavra neste programa. Ó Deus amado, que portas possam se abrir cada vez mais no nome de Jesus. Então, Pai, fica também, ó Deus, com o dirigente, ó Pai, o administrador desta rádio, no nome de Jesus. Então nos leve para casa, debaixo dos teus cuidados, da tua presença, para nos dar um livramento em todo o tempo, no nome de Jesus, que oramos e te agradecendo por tudo, hoje e sempre. Amém. Amém, glória a Deus. É isso aí, meus amados irmãos, finalizamos mais um programa Assuntos do Reino. Lembrando que amanhã essa mesma live estará disponível lá no canal do YouTube. Vá lá no YouTube e coloque Assuntos do Reino, curta, se inscreva. Tem outros, como eu já falei anteriormente, tem outros vídeos sobre vários temas lá. Acompanhe, aprenda e ajude a propagar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Fico na paz e até semana que vem, se nosso bom Deus assim permitir, estaremos com o nosso irmão Júnior Rios. Amém. Fica na paz. Glória a Deus. Foi forte, né? Glória a Deus.